Hereditário é o mais novo filme de terror produzido pela A24, que é o mesmo pessoal que produziu A Bruxa e recentemente Ao Cair da Noite, recentemente no caso em 2017. Um dos produtores inclusive é brasileiro, né, que é o Rodrigo Teixeira, e a prioridade da A24 é basicamente trabalhar esse terror complicado, esse terror que a gente chama de terror cabeça, terror cabeçudo, o pós-terror, né, o contemplativo, o reflexivo, que deixa a gente depois da sessão cheio de bizarrices na cabeça para processar, e ao mesmo tempo que consegue ir naquela veia tenebrosa e naquele lado sombrio que deixa a gente de fato com angústia e com a sensação de que a gente presenciou um negócio verdadeiramente do capiroto, por assim dizer. Eu adoro A Bruxa, adoro Ao Cair da Noite, e por conta disso as minhas expectativas acerca de Hereditário estavam altíssimas, não só por conta desse histórico da A24, mas principalmente pela recepção que a crítica tá dando a ele, né? Não dá pra contar muito sobre a história além do que os trailers e a sinopse já entregam, então eu vou falar aqui o básico que eu acho que você tem que saber caso você não tenha visto o trailer ou a sinopse. Seguinte, a gente tem aqui uma família que tá em luto por causa da morte da matriarca. A vovó morreu e por isso mãe, pai, filho mais velho e filha pequena tem que lidar com isso, cada um de uma forma diferente. A mãe trabalha fazendo maquetezinhas, miniaturas de ambiente variados, hospital, casa. O pai tenta se manter mais racional para manter o controle, digamos assim, dessa família tão complexa, né, que aos poucos a gente vai sendo apresentado a ela. O filho mais velho, adolescente, está vivendo a vida de adolescente dele, né, meio transtornado também, meio abalado por tudo isso que está acontecendo. E para completar, a misteriosíssima menina de 13 anos, que aparentemente tinha uma relação muito complicada com todo esse sistema familiar, e à medida que o filme vai passando é que a gente vai entender como é que toda essa teia se desenvolve e aonde isso vai levar. Assistindo aos trailers, não dava pra saber exatamente qual seria o terror da história. Até eu entrar na sessão não estava claro pra mim o que é que de fato iria acontecer ali. Isso é genial, porque você tá completamente no escuro e à medida que a história vai se desenvolvendo, você vai assimilando aquilo ali de uma forma mais surpreendente. Mas o fato é o seguinte, Hereditário não precisa deixar claro pra você o que tá acontecendo, qual é a ameaça, qual é o terror. A construção da atmosfera e a construção do cenário, a concepção de cada personagem, a maneira como as atuações se completam, a maneira como as pistas que a gente tem e as coisinhas pequenininhas, os detalhes de cenário, tudo isso compõe o horror da história. Ou seja, eu não preciso nem entender o que de fato está acontecendo, eu não preciso saber o que é que vai acontecer em seguida. Eu só consigo ter a sensação de que algo muito ruim está acontecendo e algo muito ruim também vai acontecer. Se parece muito abstrato é porque é mesmo. Tem-se aqui uma complexidade, tem-se aqui uma série de camadas e subtextos e coisas para se discutir, como eu de fato discuti com as pessoas que estavam comigo na sessão, né, no caso depois do filme. A única coisa que dá pra falar é que de fato o filme consegue elevar a sua atenção num nível emocional que há muito tempo eu não sinto. Eu acho que a última vez que eu senti isso foi no Mãe, do Darren Aronofsky, do ano passado, que todo mundo sabe que é o meu filme favorito dos últimos anos. Não que o filme esteja exatamente no mesmo nível, mas tem um momento específico nele, quem assistiu o filme vai saber qual é esse momento, que me deixou chocado pelo resto da sessão e pelo resto do dia. Ou seja, é um terror que entende que um dos maiores medos, além do medo do desconhecido, é esse medo da tragédia iminente que é desencadeada de uma outra tragédia. Eu não vou dizer que esse é o tema central do filme, eu não vou me arriscar a dizer isso, porque eu acho que tem muitos temas aqui, mas um dos elementos centrais da história é, de fato, essa questão da tragédia e do que ela desencadeia em cada pessoa e como cada pessoa reage a uma tragédia como a morte de um ente querido. Ou seja, boa parte do medo e do pavor aqui surgem do trágico. A grande força do filme, o grande ponto de start, digamos assim, dele, é do primeiro pro segundo ato. É quando acontece a principal virada no filme e você realmente começa a sacar por que aquilo tá indo num rumo tão pesado e por que certos personagens agem de certa forma com certos personagens. São inseridos, obviamente, novos elementos na história, entram os elementos sobrenaturais, isso não é spoiler, tá no trailer, dá bem claro, aliás, que tem elementos sobrenaturais aqui, mas esse tratamento do sobrenatural, ele é absolutamente genial, absolutamente apavorante. Quem dirige essa pérola, afinal, é o Ari Aster, que é um diretor estreante, aliás, palmas pra ele, porque puta que pariu, desculpa o palavrão, e ele conduz muito bem o básico e mais ainda o diferentão. É um filme que consegue ser em alguns momentos bem mais convencional até do que A Bruxa e Ao Cair da Noite. Ele tem realmente algumas situações que você já viu antes, alguns clichês, digamos assim, não tô falando negativamente, mas tem. E consegue também ser mais estranho, mais bizarro, mais pesado, bem mais pesado do que esses dois outros filmes que eu citei aí da A24. Inclusive tem um momento ali no meio do filme que dura uns 10 ou 15 minutos que eu senti
senti um pequeno incômodo porque eu tava com medo do filme entrar num terreno muito comum e que sinceramente não costuma me assustar, é muito raro me assustar, aliás. Mas isso não vira um problema por dois motivos. O primeiro é que tudo isso mais pra frente vai ter uma explicação, vai ter uma virada muito inteligente, inclusive. E o segundo é que assim, mesmo que fosse só o lugar comum, mesmo que fosse aquele básico ali, é tão bem filmado, é tão criativo e principalmente conta com atuações tão sensacionais que você chega a esquecer que aquilo dali você já viu várias vezes na sua vida em filme de terror. A Millie Shapiro, vou aportuguesar logo o nome dela aqui, é a menina que faz a garotinha de 13 anos, a menina é apavorante, é assustadora. Não só a menina, como o que o roteiro faz com ela, o que o filme faz com ela, a direção faz com ela, enfim, palmas pra essa menina porque já é um personagem clássico. Tem o Alex Wolff, que é um ator que até aqui eu não vi nada de muito expressivo dele, mas de fato ele vai começar uma jornada boa daqui pra frente, porque é um personagem muito óbvio a princípio, mas aí quanto mais a curvatura do roteiro vai avançando, o personagem dele ganha importância, ganha inclusive protagonismo no filme. O sempre muito bom Gabriel Byrne compõe aqui essa família com uma presença extremamente significativa, tanto para a história quanto para a atmosfera. Ele é o ponto neutro ali que aos poucos tem essa neutralidade testada, um limite extremo inclusive, mas o show aqui não tem dúvida, não tem nem discussão, é a Toni Collette que faz a mãe, que é um personagem muito complicado, interpretada de uma maneira selvagem. Ela dá tudo de si nas cenas dramáticas, dá tudo de si nas cenas de terror, dá tudo de si inclusive nas cenas com potencial cômico, e tudo funciona na medida certa, na medida mais harmoniosa possível. Em termos de flexibilidade emocional, me lembrou muito inclusive a interpretação da Essie Davis no The Babadook, que é um filme que eu sou apaixonado, mas eu acho que essa interpretação aqui é mais complicada ainda, porque o filme leva ela a situações mais imprevisíveis ainda. Então, palmas pro Ari Aster na condução da atriz e palmas pra Toni Collette, obviamente, que deve aparecer pelas premiações no final do ano. Eu espero muito que ela seja indicada ao Oscar, inclusive. E o que faz o trabalho do Ari Aster um negócio tão genial pra mim, assim, é porque ele realmente conseguiu me tirar de mim. Eu fiquei pelo menos 15 minutos depois dessa virada do primeiro pro segundo ato em choque absoluto. Eu não sabia nem o que pensar, eu comecei a rir de nervoso. Cenas chocantes assim costumam acontecer no final dos filmes, e olhe lá, esse é logo no começo. Gente, é desconcertante. E fora isso, a câmera dele é de uma criatividade absurda. À medida que o filme vai ganhando contornos mais fantásticos, ele também vai virando a câmera de cabeça para baixo, trocando de eixo, estilizando, inserindo uns efeitos visuais muito pontuais e muito bem usados. A trilha sonora também merece prêmios, porque ela acompanha todo o nível de horror da história, ou ela invoca sons que provocam a sensação de que algo muito ruim está a caminho. Enfim, é uma direção excepcional, um roteiro excepcional, atuações excepcionais, um visual absolutamente criativo, cenas chocantes e desconcertantes e principalmente dá medo. Faz muito tempo que eu não saio do cinema com medo, sentindo que eu vi algo que eu não deveria ter visto. E apesar de tudo isso, eu tenho que realmente dizer que eu tenho um pequeno problema com o filme. É tudo tão genial, é tudo tão bem construído, que quando chega no clímax você realmente espera que ele compacte tudo num choque só. E apesar de toda essa carga e todo esse poder do filme, eu confesso que eu acho os últimos 15 minutos um pouco diluídos. As cenas isoladamente são bem filmadas, são muito assustadoras, mas ela se dilui um pouco em pequenos momentos que acabam deixando o final um pouco longo demais e talvez um pouquinho repetitivo e até expositivo. Não que isso tenha estragado o filme, de maneira nenhuma, ele acaba num momento magistral, inclusive, o último plano dele é perfeito, mas até chegar aí eu acho um pouco fragmentado demais esse clímax. Pode ser que daqui a um tempo eu mude de ideia, mas por enquanto é isso que eu acho. Não sei se ele é o exorcista dessa geração, a gente vai ter que esperar um tempo pra descobrir, mas sem dúvida é um filme que vai se tornar um clássico e sem dúvida ele tem elementos muito originais, muito criativos e revigorou o horror e o medo no cinema, a sensação de mal-estar que há muito tempo eu não via. Então, por essas e outras, a minha nota para Hereditário vai ser um 9. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você de fato curtiu, não se esqueça não só de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda o canal a crescer, como também de se inscrever aqui embaixo no canal e de ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu postar novos vídeos aqui. E pelo amor de Deus, comente aqui embaixo o que é que você achou de Hereditário, o que é que você sentiu assistindo esse filme, o que é que você entendeu, por mais que eu acho que é um filme que é muito mais para sentir do que para entender. E é isso, um abraço para vocês, até a próxima. Tchau!